Você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18, a partir do verso 1. Lucas capítulo 18, a partir do verso 1. Nesta passagem, Nosso Senhor passa uma parábola das interessantes, que vale muito investir um tempo para poder analisar, ver à luz da revelação do Espírito do Senhor em nós, um conteúdo importante dela. Logo no versículo 1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, e ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Leiamos todos juntos o versículo 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Leiamos de novo, quero que todos leiam. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma pergunta que Jesus faz depois desta parábola. Por que será? Por que será? Jesus conta uma história de uma mulher que procurava justiça, mas esse juiz atendeu por importunação. Ele sabia fazer justiça, mas não tinha o costume de aplicar a reta justiça sempre. Juízes prepotentes que agem à margem da lei sempre existiram e sempre existirão. São homens naturais, fazem a justiça dos homens. Devido a esses juízes do mundo, os homens terão que contar com o humor deles, com o dia deles, e não da reta justiça de Deus. Também, algumas igrejas, e agora numa ascendência em número, seguem um curso falho dos homens também. Desviam da reta justiça de Deus e partem para a apostasia. Desta forma, os homens perdem confiança nas instituições civis e nas religiosas. Por isso que Jesus disse: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura haverá ou achará fé na terra? Enquanto alguns fazem justiça com as suas próprias mãos, a fé dos homens tende a enfraquecer. No entanto, alguns poucos não desistem. Esses poucos imploram e perseveram até alcançar justiça. Fez isso a viúva. Irmãos, tem ocorrido desesperança cada vez com mais intensidade, tanto com membros frequentadores de igreja, alguns assíduos, alguns menos, mas a desesperança, ela tem acentuado entre os homens, entre as igrejas, nas religiões, na população e na sociedade. É crescente o número de desanimados com seu atual desenrolar da própria vida. Ainda que tenham uma igreja que lhes sirva
de pregações e estudos abastados do poder da palavra de Deus. Desânimo, apreensão íntima na família, no indivíduo, na independência, no serviço, no trabalho desanimado para receber seu soldo, seu salário, que às vezes não chegam aos dízimos e às ofertas das igrejas ou da sua igreja, desacreditados e sem perspectiva futura, muita morosidade espiritual, deixam a vida secular, dar rumo à vida espiritual, desconhecem a fé. As frustrações invadem e abatem o caminho da fé que um dia professou seguir diante de testemunhas, uma profissão pública, o que não deixa de ser pecado, um risco incalculável. Membros sucumbidos, membros adoecidos, que não apropriam-se da força no Senhor, que deveriam para fazer pleno uso do poder de Deus. Pouca atividade ou ausência de vida espiritual, valores seculares presenciais e bem fortes, vivem de momento e não na esperança da fé preciosa, secularizados em todos os sentidos. A falta de oração costumeira, a oração de súplica, a oração do clamor e da perseverança fez parte de um passado distante, cada dia mais. Total desconhecimento neste instante e para o futuro do poder da oração, da perseverança dos salvos e da sua eficácia. Pouquíssimo exercício da oração da fé e os seus efeitos. Pouco ou nenhuma paciência no esperar a resposta de Deus. Geração impaciente e imediatista. Desconhecem a vontade de Deus, ao menos não procuram descobrir. O poder das orações é sempre vinculado à presença e à frequência nas petições. Oração de fé de um povo pode mudar até o rumo de uma nação, quiçá da família e de si. Oração de fé de um povo pode mudar coisas desconhecidas, que nem ao menos pediu. Paulo diz à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Fé nula, irmãos. Pouca fé e ausência de oração persistente de joelhos e coração contrito é um fracasso em todas as áreas, na família e na nação. Desconhecimento ou falta de experiência contínua num caminhar histórico na presença do Senhor. Crente salvo deve ter histórico com Jesus. Crente salvo deve ter testemunho de vida com Deus. Crente salvo deve ter experiência de vida espiritual. Deve ter cada dia mais muita história para contar. Crentes, meus irmãos verdadeiros, devem ter passos de Cristo. Marcas das suas pisadas é a trilha dos salvos. Amém? Filhos de Deus devem ter história com Cristo para testemunhar em qualquer momento, em qualquer evento. Sempre tem bênçãos para contar. Não é vazio, não reclama, mas tem alegria, regozijai-vos sempre. Tem oração, porque ora sempre. Dá sempre graça, porque em tudo ele pode dar graças, porque essa é a vontade de Deus que ele sabe para com todos nós. Esta é a história. Os membros em geral deveriam ter uma postura natural dos compromissados e perseverantes. Deveria ser a lógica das igrejas, deveria ser a lógica, a contumácia dos cristãos.
ter como primeira intenção durante todo o tempo o compromisso de, em tudo, a propagação do Evangelho, por um espírito de gratidão. Deus tem me feito tanto, então me sinto obrigado em falar dele. Se nós não falamos de Cristo, irmãos, é porque nós não somos gratos. Em qualquer lugar que for, em qualquer situação, ser uma oportunidade viva do Evangelho de Cristo. Ser atento, criar oportunidades de testemunho e evangelismo. Falar de Cristo. Viver Cristo. Ter uma apresentação singular em coisas óbvias, que não era nem necessária de se exigir, de se falar. Não é mandamento. Por exemplo, as vestimentas, os assuntos comentados, a postura é um código espiritual sagrado para todos nós. Assim, neste regime, vai aparecer oportunidades com maior intensidade de consagrar Cristo na sua vida. Ser um servo abundante, ser um servo ambulante, criador de fatos de Cristo, apto, preparado, disposto, pregando em tempo e fora de tempo, instes a tempo, diz o apóstolo Paulo. Instes, meus irmãos, é persistência, é solicites, é suplicado. Instes, meus irmãos, quando não tem oportunidade, você faz ter oportunidade, você cria. Veja um significado de compromisso, de criar situação. Paulo diz ao jovem evangelista Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 2, que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade de doutrina, todo o tempo, full time, meus irmãos, em Cristo, falando de Cristo, ousando cantar de Cristo, com prazer, com alegria, com singeleza de coração, nada carregado, nada obrigado. Não existe mais lei, porque a lei é do amor. Nada é mandado, tudo é espontâneo, porque vem de dentro, vem de Cristo. Cristo está em mim, então eu falo dele, eu tenho que falar dele, eu tenho alegria por ele, ele me salvou, então eu canto aleluias a ele, dou graças, dou glória a Deus em todo momento da minha vida, me faz transbordar cada dia mais o amor que ele me deu e tenho obrigação de passar isso ao próximo. Esse é o canto, esse é o louvor de Deus nos salvos, santos. Meus irmãos, é evidente que é necessária uma vida de oração. A vida de oração é a chave que abre portas. O compromisso com abrir portas vem do Senhor através da oração e uma vida de súplicas. Para desenvolver posturas comprometidas com a causa, deve ser comprometido com Cristo. Ir a fundo na causa nobre do Evangelho. A oração é um supremo dever para o crente salvo, para todo crente salvo, que deseja combater o desânimo, que deseja tirar reclamações, que deseja sair de atoleiros, que só Cristo pode te tirar. É o meio pelo qual Deus produz vida naquele que está inativo, que está fraco, sem brilho, adoentado, contaminado pelo mundo. Irmãos, só Cristo pode nos tirar do vínculo e da contaminação com o mundo e retornar o brilho que um dia você teve. Se orarmos, vamos experimentar o estar no centro da vontade de Deus. Ore com fé e ver as coisas desenvolverem de maneira clara e natural, espontânea, segundo a vontade de Deus. E você aceita na plenitude, dando glórias a Deus e amém. Que nos cercam principalmente daquele desânimo, das consequências, dos fracassos e derrotas. Que seja um passado, um presente desanimador. Que seja o presente, o dia que encontrou Jesus. Devemos inverter os tempos para que os fatos sejam preciosos na nobreza do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos tirar o trono de Deus no nosso coração. Nós não podemos perder o encanto e a alegria, a singeleza de servir ao Senhor. Para lidarmos com esses enfrentamentos astutos do mal e da fraqueza, é necessário termos uma vida de constante oração.
a oração do clamor, precisamos observar alguns caminhos que necessitamos seguir. A prática da oração é uma das nossas necessidades espirituais básicas para surgir efeitos práticos. Na família, nos estudos, no namoro, no casamento, na vida conjugal, no trabalho, em tudo quanto é lado que você pode imaginar, necessidades, deve haver a direção comportamental sagrada de Deus. E você dá graças a Deus por isso. Você não precisa de esforçar para conseguir, porque Deus dá ao justo com alegria. Tiago diz 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. Doente, meus irmãos, tem que sarar. Eis o remédio, orar uns pelos outros, confessar culpas. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Irmão, oração de justo tem eficácia acima das nossas poucas razões de enxergar a vida. Precisamos sair da mesmice carnal e entrar, meus irmãos, no eterno. Entrar nos portais celestiais da glória de Deus, porque quando Cristo voltar, nós estaremos com Ele eternamente. Amém. Qual é a dificuldade que impede a graça de Deus transbordar nas nossas vidas? Relacionamentos, frustrações. Será que isso foi por isso que Jesus morreu, irmãos? Para nos fazermos derrotados, apáticos, cabisbaixos? Como o mundo vai ver em nós a graciosidade de Deus, que um dia morreu na cruz? Como o mundo vai ver a graça de Deus transbordar nos seus servos? Veja então, nós temos desafios para que superemos as oposições e tenhamos assim uma vida constante de graças a Deus na oração. Precisamos desenvolver disciplinas pessoais, não podemos relaxar, não podemos deixar ao léu, nós não podemos deixar a vida prosseguir. Deixa a vida me levar, isso é cântico do mundo, não é hino a Deus. Não é hino a Deus. Porque no nosso texto, e contou-lhes, isto é Jesus, também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Assim Jesus começou contando a parábola, para depois no fim dizer, por acaso haverá fé na terra, quando o Filho do Homem voltar? É preciso que saibamos que a oração não é uma opção optativa, não é opção curricular, faz parte do convertido, porém é um dever regente na nossa espiritualidade. Romanos 12:12 diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Grave, querido, grave a perseverança na sua vida. O desânimo é o grande problema para aqueles que se apequenam diante da oposição. O desânimo é o grande problema para aqueles que se apequenam diante do dia da angústia. O desânimo é o grande problema para aqueles que se apequenam diante da tentação e da provação. Paulo diz em 2 Coríntios 4:1, na última parte, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Desfalecer, meus irmãos, é desanimar, é se entregar, é se adoecer por causa própria. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 4, a partir do verso 8. Em tudo somos atribulados. Preste atenção, em tudo. No lar, na família, no serviço, no dia a dia, na saúde. Mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Se tem marca de Cristo, manifeste o nome de Cristo. Sua vida deve ter marca de Cristo, seu corpo deve ter marca de Cristo, para que Cristo manifeste em você. Nós não devemos ter corpo para o serviço do mundo.
Nosso corpo não deve ter marca do mundo, deve ter marca da cruz de Cristo. Marcas de Cristo, para que se identifiquem em nós como cristãos verdadeiros. Amém, irmãos? Amém. Com vontade ou sem vontade, é preciso que desenvolvamos uma vida de disciplina e oração. Já não cabe mais a vontade, mas a responsabilidade. Não podemos controlar nossas atividades espirituais por impulsos e gostos e até vontades. O hábito faz o costume gera vontade e a vontade é dependência. Não é vício, é direção e fé, é entrega e renúncia. Paulo diz em Efésios 6,18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Mais uma vez, irmãos, o comprometimento, todo arredondado no compromisso com o Senhor, precisamos evidenciar uma resistência espiritual contra as adversidades. No nosso texto, capítulo 18 de Lucas, dizendo, havia na cidade um certo juiz que nem a Deus temia, irmãos, nem respeitava os homens. Ele não temia Deus e não respeitava os homens. Mas naquela cidade também havia uma mulher, uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu perseguidor, o meu adversário. Por algum tempo esse juiz não deu confiança para ela, mas depois ele confabulou consigo mesmo e disse, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, ele começou a ouvir a mulher. Se havia um juiz todo-poderoso que não temia Deus e não respeitava os homens, também lá havia uma viúva guerreira, humilde e insistente. É necessário que não nos curvemos diante de qualquer coisa que se pareça maior e mais poderosa que nós, mas resistamos firmemente aquilo que seja contrário a Deus e ao próximo. Resista com firmeza qualquer coisa que for contrário a Deus e ao próximo. Golias, meus irmãos, nós temos que derrotar todos os dias. Filisteus, gigantes, nós temos que derrotá-los todos os dias. A arma não é grande, é uma funda, um estilingue, porque lá está o poder de Deus. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 9, diz, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Todos os irmãos, filhos de Deus, padecem por qualquer coisa igual a que nós padecemos. Mas a reação é diferente entre um e o outro. Todos nós devemos, então, orar uns pelos outros, para que o corpo todo seja sarado. Outro problema sério para ser resolvido é a inconsistência. Falta de firmeza, inconsistência e a falta de persistência. Anda comum as pessoas ter altos e baixos por causa de coisas pequenas. As pessoas se irritam fácil por coisas que não vale a pena. Isso atrapalha sua comunhão com Deus. O humor tem controlado a expectativa de vida espiritual, irmãos, mas é um absurdo, mas acontece. Muita pele, muita sensibilidade, mágoas e coisas desnecessárias e pouca presença do poder espiritual em cada um de nós. Para que essas coisas possam se apequenar e não virar gigantes, monstros que nos impedem de consagrar ao Senhor. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Qualquer trabalho, irmãos, você pode chamar até de trabalhinho, mas se for por Senhor, vai ter glória. Você pode ter um trabalhão, mas se não for para o Senhor, vai se queimar. Entende? Precisamos de praticar, então, persistência especial. Não em coisas fúteis, não em coisas que não dão retorno no reino dos céus, mas devemos ter persistências e valorar coisas que agradam a Deus, nosso Salvador.
Então o Senhor disse: ouviu o que disse esse injusto juiz? Focada na causa estava essa mulher. No alvo. Se você quer um namoro no Senhor, foque no alvo, o namoro. Se você quer um casamento no Senhor, foque no alvo, o casamento no Senhor. Se você quer um emprego que o Senhor te consagre, foque no alvo, o emprego no Senhor. Se você quer a conversão dos seus filhos, dos seus amados, esposos e amigos, dobre seus joelhos e ore constantemente, ardentemente para todos eles. Orai uns pelos outros, para você ver o poder da glória de Deus. Amém? Nossa saudosa irmã Eugênia tinha um caderninho, e ela anotava todos os pedidos de oração. E ela depois vinha dando ok em todas as orações respondidas pelo Senhor. Algumas demoravam anos. Acredito que algumas ela não pôs o X de ok. Mas na glória ela vai ver a resposta de Deus. Amém. Você enfrenta esse desafio ou está desanimado, nem ora mais, porque não acredita na resposta de Deus, porque o tempo se passa. A oração, persistência, a resistência especial. A persistência precisa de ser uma qualidade visível, reconhecida em pessoas que nunca desistem da sua busca dos seus ideais de vida que Deus aprova. Faça como Ana, mãe de Samuel. Enquanto Penina ria dela, ela orava na amargura da alma, chorando sem parar no templo. O profeta Elias achava que ela estava bêbada, alcoolizada. Ela orava ao Senhor com lágrimas. Mas assim que ela foi atendida, o Senhor lhe deu a bênção, que era o filho que ela precisava. O que você precisa? O que você tem feito por orar? A oração do justo pode muito seus efeitos. Tudo que pedimos em nome do Senhor, Ele nos dá, desde que não seja para os nossos deleites. Você crê nisso? Tem sido persistente nessa causa? Tem qualidade nas suas petições? Você tem alvo? Você nessa noite que veio aqui, meu irmão, você tem alvo nas suas orações? Você tem compromisso com Deus nas suas orações? Ou não tem orado por nada, ou não tem feito nada para mover uma palha para que Deus atue? Irmãos, é impossível você não fazer nada, não mover uma palha para deixar campo aberto para o Senhor atuar. Uma vida íntegra, uma vida de oração, uma vida de leitura, de estudos, peito aberto para o Senhor atuar na sua vida. A viúva da parábola fazia o que Ana de fato fez. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Muitos discípulos abandonaram Jesus. Não seja assim como alguns de nós, ou não seja assim com algum de nós, seguidores dos discípulos fracassados de Cristo. A maioria abandonou Jesus. A desistência é um caminho compartilhado por aqueles que não estão dispostos a investir na perseverança da caminhada com Cristo. João 6:60, depois 66, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro este discurso, quem pode ouvir? Irmãos, a impertinência deles estava no ouvido. A impertinência estava em ouvir a voz de Jesus, a voz do Mestre. Quem sabe nós não temos também dor de ouvido, comichão nos ouvidos, quando ouvimos as pregações feitas nesta igreja. E você acha que é pregação do irmão Márcio Morel, mas nós estamos falando de Cristo. Talvez você é um discípulo que está enjoado de ouvir a voz de Cristo, e desanima, e volta para o seu meio natural, pelo seu ambiente natural. A coisa mais triste que é voltar para o lamaçal. E veja, meus irmãos, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Que triste, se você está na igreja e não anda mais com Cristo. Se você é membro de uma igreja e não está mais andando com Cristo. A sua vida pode responder com quem você anda.
Você pode me responder imediatamente com quem anda. Tem orado? Tem perseverado na oração? Tem debruçado no seu travesseiro e vertido lágrimas de uma vida de descontentamento que você quer que o Senhor atue na sua vida? Que tem feito? Nós não temos notícia nenhuma dos discípulos desgarrados, mas nós temos notícia plena daqueles que perseveraram até o fim. Você quer ser notícia no reino de Deus? Ou você quer ser um esquecidiço que um dia foi curioso em acompanhar a Jesus, mas os seus ouvidos doeram também e regressaram de onde vieram? Nós temos 3 versículos para fechar essa noite, que possam te despertar, como disse o mestre, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Não é o irmão Márcio que está falando, é Jesus que falou para nós. Amém. E nós cremos. Amém. Porque o exercício da persistência na oração é o que tocará no entendimento do reto juiz, nosso Deus Pai, e em atender nossas carências e necessidades. Ele sabe melhor que nós. Amém. Ana, a viúva, e tantos outros que tiveram uma vida em oração, para talvez alcançar uma única petição na vida toda, para se contentar com a graça de Deus. Uma justa e única petição, nos dá a lição do caminho, de encontro com a vida, e que vale a pena servir o Mestre e pedir unicamente a Ele encontrar a graça. Primeiro versículo, Jeremias 33:3 diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que não sabes. Você leu o que Jeremias disse? Que quando você clama, o Senhor responde, e Ele vai te dar sempre, sempre, a mais do que você pediu, para que você seja grato, porque a medida que você pede é muito pequena pelo poder de Deus. Amém? Segundo versículo, Tiago 5:15, a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Você veio doente hoje nesta igreja? Você quer voltar perdoado e sarado? Encontre Jesus. Deixe Ele entrar no seu coração. Deixe Ele fazer morada, fazer uma nova vida. E Ele vai te salvar não só dessa doença inicial, mas de todas as doenças que você tiver na sua vida. Porque Jesus é o médico dos médicos. Amém? Amém? Amém. Terceiro versículo, Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Ainda que aqueles famigerados discípulos de Jesus ficaram com os ouvidos doendo, porque não podiam ouvir mais a voz do Senhor, os ouvidos do Senhor não dói quando nós oramos para Ele. Amém? Os seus ouvidos estão abertos, sua mão não está escondida, para que não possa nos salvar, nem com seu ouvido adoentado ou agravado, para que não nos possa ouvir. O Senhor nos ouve, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos cura, o Senhor responde nossas orações, e Ele dá a nós grandes coisas que nós nem pensávamos em ter. Talvez a mulher que você um dia sonhou casar, vai ser uma mulher que você vai agradecer a vida toda por Deus ter contemplado na sua vida. Aquele que encontra uma mulher alcançou a graça de Deus. Talvez o esposo que você ora sempre ter, é aquele homem que Deus tem preparado para você, e você vai ser grato por toda a vida, por filhos e graciosidade que Deus vai te dar. Talvez aquele emprego que você sempre pediu para dar sustento à sua casa, Deus tem preparado para você, mas falta limpar para que Ele possa entrar e te dar a graça, te dar o poder. Meu irmão, minha irmã, quando nós vemos que o Senhor sara o doente, salva o doente, nós vemos bem claro aqui, a oração de fé salvará o doente.
O Senhor é maior que qualquer doença que pode existir no nosso corpo mortal. Ele pode curar ou deixar nós morrermos adoentados, mas a salvação da doença espiritual, esta Ele cura de imediato. Amém? Uma boa noite para todos nós, que a graça e a paz e o poder de Deus possa te despertar de algum desânimo, de doença, de letargia, de falta de fé, de falta de alegria, falta de regozijo na presença do Senhor. Uma boa noite, uma boa semana para todos nós. Amém. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz, nem vão prazer, porquanto salvo tem. Eterna paz no Salvador, por desfrutar do seu amor. Vivo feliz com Cristo, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Do mundo as honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. E mais feliz então serei ao ver a glória do meu Rei. Vivo feliz com Cristo, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou